Simulado Sebrasp. Vamos lá resolver questões dessa banca CESP-Sebrasp. Se você está próximo de fazer um concurso onde essa banca é responsável, você está no lugar certo. Vamos aqui resolver questões atualizadas de como pode ser cobrado aí na sua prova do concurso. Lembrando que aqui na descrição eu vou deixar o link para você baixar o PDF desse simulado com um gabarito para você treinar aí em casa tentando fazer sozinho. Então, vamos lá, deixa eu te mostrar como é que resolve essas questões. Questão número 1. Veja só, e nós já começamos com essa questão grande, estilo CESP mesmo. Ela é famosa por colocar essas questões onde exige interpretação do aluno. Porém, não é difícil de fazer. O tamanho aqui não quer dizer que seja difícil. Quer dizer que tem bastante informações e nós vamos ter que juntar. Então vamos lá, bem atual, ó, 2025. Uma pesquisa realizada com 180 profissionais que trabalham no Ministério Público de determinado estado revelou que 95 deles gostam de atuar na área criminal, 125 gostam de atuar na área de defesa dos direitos coletivos e difusos, 65 gostam de atuar na defesa de patrimônio público e social. Nessa mesma equipe, verificou-se também que 60 profissionais gostam de atuar nas áreas criminal e de defesa dos direitos coletivos e difusos, 40 gostam de atuar nas áreas criminal e de defesa do patrimônio público e social, 40 gostam de atuar nas áreas de defesa dos direitos coletivos e difusos de defesa e de defesa do patrimônio público e social, e 20 gostam de atuar nas três áreas citadas. Ufa, questão grande, né? Qual a pergunta? Há mais profissionais que não, vamos marcar aqui, que não gostam de atuar em nenhuma das três áreas mencionadas do que gostam de atuar em todas as três áreas. Então, a pergunta é isso, nós temos aqui um grupo de profissionais e esse grupo de profissionais tem três possibilidades em que eles gostam de atuar. Dentre desses que gostam, existem aqueles que não gostam de nenhum. Professor, como que se resolve isso? Do que é essa questão? Então, quando a questão ela envolve grupos, nós estamos trabalhando ali com conjuntos. Então, aqui é teoria dos conjuntos, onde a gente faz aquele diagrama de Venn ou a fórmula da união, que é o do elemento de inclusão ali, que é o que nós vamos utilizar. Tem duas maneiras de você resolver, tanto pela fórmula como pelo desenho. E eu, lógico, eu vou ensinar para vocês aqui as duas maneiras. Vamos lá, iniciar pela maneira mais rápida, para quem é mais técnico, de maneira fácil, sem um visual ali que já entendeu a questão. Primeiro vamos marcar tudo aqui passo a passo com você. Vejam só, tem 180 profissionais, esse aqui é o meu universo. Porém, nem todos gostam de uma das três. Atuar nas três áreas aqui. Alguns não gostam de nenhumas. Então, desses 180, tem uns que gostam de uma, uns que gostam de outra e outros que gostam de outra. São três possibilidades. E também há aqueles que não gostam de nenhuma. Vamos lá marcar. De amarelo, nós vamos marcar o que gosta de atuar na área criminal. Então, são 95. Vamos marcar aqui de verde os que gostam de atuar na área de direitos coletivos e difusos. E já para adiantar, para não complicar tanto, nós vamos chamar esse amarelinho de A, o verdinho aqui de B. Olha aí, então nós já temos o conjunto A, conjunto B, e vamos fazer de azulzinho o nosso C, que é os que gostam de patrimônio público e social. Olha aí. Então, nós já diminuímos aqui, ó, e nós temos esses três. Professor, como o senhor sabe que é três? Porque ele diz aqui no final, ó, nessas três áreas citadas. Então, são essas três. Agora, ó, então eu já tenho o meu A, o azulzinho eu vou chamar de C. Então, eu tenho o conjunto A, o conjunto B e o conjunto C. O A são criminal, o B coletivos e difusos e o C público e social. Essas são as áreas. Agora, ó, ponto. Nessa mesma pesquisa, verificou-se que 60 profissionais gostam de atuar na área criminal, opa, olha aqui, ó, criminal, e de defesa dos direitos coletivos e difusos. Vamos marcar aqui, ó, com as cores para ficar mais fácil de entender. A área criminal nós marcamos de amarelo, ó.
Então vai ser o amarelo e o verde, que é coletivos e difusos. Então todo esse pedaço aqui, ó, é o 60. Marcar de outra cor ali para dizer que amarelo e verde. Vou marcar os dois aqui para a gente saber que é os dois, ó. Pronto. Esse aí é os dois. 40 gostam de atuar, ó. 40 gostam de atuar na área criminal, que é o nosso amarelo. Já vou marcar de amarelo. Amarelo aqui, ó. 40. E patrimônio público social, ó. Patrimônio público social é o nosso azulzinho. Lógico que você aí vai fazer bem mais rápido. Aqui é bem detalhado para você compreender o passo a passo, ó. Então esse 40 aqui, ó, é os dois. Já marquei aqui as duas para saber que ele representa esses dois. E aí já é a nossa interseção. E 40 gostam de atuar nas áreas de direitos coletivos e difusos, que é o nosso verdinho. Olha aí como já tá ficando bom de entender aí, ó. Eu já vou marcar aqui 40 também, o verdinho. E defesa, patrimônio público e social, que é o nosso azul. Público e social, que é o nosso azul. E 20, lógico que gosta de achar nas três áreas. É tanto o azul, como o verde, como também o nosso amarelinho. Então 20 gostam das três áreas citadas aqui. Deixa eu baixar marcado para você. Pronto, professor. Tá tudo marcado, tudo selecionado. Parece bastante confuso, mas nós estamos organizando para entender. Agora nós vamos montar como que eu acho o número de elementos desses três. Ó. Como eu chamei o amarelo de A, eu quero saber o A, união com B, união com C. Os que atuam em pelo menos uma dessa, isso significa união, em pelo menos uma dessa daqui. Como é que eu acho? Eu vou fazer o A, que são a área criminal, o amarelinho, mais os elementos de B, mais os elementos de C. Só que quando eu junto esses três elementos aqui, que é o 95, o 125 e o 65, ao mesmo tempo eu estou contando esses 60, 40, 40 e o 20, todos eles. Então eu tenho que subtrair. Então eu vou fazer menos a junção deles aqui, ó. Menos a interseção do A com B, menos, aqui eu estou somando, também vou ter que tirar a interseção do A com C, e também eu vou ter que tirar a interseção do B com o C, menos ele. Coloquei o sinal de menos aqui porque vai mudar. O B, interseção C. Eu vou ter que tirar essas interseções. Só que quando eu tiro essas interseções, eu também tirei três vezes aqui o 20. Então eu tenho que somar a união dos três, a interseção dos três. A, interseção B, interseção C. E essa aqui é a nossa formulazinha para descobrir quanto que gostam de pelo menos uma dessa daqui. Vamos lá agora fazer a substituição. Aqui nós já sabemos, então vai ser igual. O A, que é o amarelinho, eu tenho 95, ó, que apenas gostam de... Apenas não, que gostam da área criminal, são 95. O B, que é o verdinho, são 125. O C são 65, que é o nosso azul. E agora eu venho para as interseções, o que gostam dos dois, ó, menos as interseções deles aqui, ó. O A e o B, que é o amarelo com o verde, ó, nós já marcamos ali, então é o 60, a interseção deles ali, que gostam dos dois, mais que gostam do A e do C, que é o amarelinho com o azulzinho que a gente separou aqui, ó, são 40. E os que gostam de B e do C, que é o verdinho com o azulzinho, também são 40, mais 40. Tudo bem até aí? Espero que sim. Mas, ó, como eu tirei essas interseções, eu tenho que acrescentar a interseção dos três aqui, que gostam dos três ao mesmo tempo, que é 20. Pronto, ó, que é o amarelinho, o azulzinho e o verdinho ali. Fazendo essa resolução aqui, ó, o número de elementos da união deles vai ser 95 mais 125 mais 65 vai dar 285. É isso? 290, 190, isso, 285, menos 60 mais 40 mais 40,
vai dar 140. Ó, já fiz esses três aqui de uma vez. Agora já fiz esses três aqui, mais os 20. Pronto. Então, o número de elementos de A, união B, união C, vai ser igual a 285 menos 140, vai ficar 145. Mais 20, 165. Então, esse 165 aqui é o número de elementos de pessoas que gostam de pelo menos uma dessas três. Aqui a gente chegou a 165. Mas observe que o total de profissionais são 180. Então tem aqueles que não gostam de nenhum. Então aqui, ó, que não gostam de nenhum vai ser o total, que é o 180, menos os que gostam de pelo menos um, que é 165. Ah, professor. Então vai ser, ó, que não gostam de nenhum, 180 menos 165 é 15. Então eu tenho 15 que não gostam de nenhuma dessas áreas. Qual a pergunta, ó? Há mais profissionais que não gostam, no caso aqui são 15 que não gostam de atuar em nenhuma das três áreas do que os que gostam de atuar em todas as áreas, o que gostam de atuar em todas as áreas, ó, são 20. 15 é maior do que 20? Não, então o item está errado. Olha aí essa questão, como que é fácil de trabalhar o conhecimento aqui quando você já tem um intuito. Ele gosta de colocar esse texto grande aqui, palavras grandes, para complicar um pouquinho, mas é bem fácil a resolução. Professor, qual é a outra maneira que o senhor falou que tem através de desenho? Vamos lá, a gente vai resolver através de diagramas. Então eu tenho aqui, ó, o meu conjunto A, nós já sabemos aqui que é a área criminal, o conjunto B, que é lá os difusos lá, aquela palavra difícil, e o C, que é o público, o C. Esses aqui são os grupos, e eu tenho o meu universo, que é o total de pessoas. E esse total aqui é 180 pessoas. E aqui fora, ó, tá vendo que tem esse produto aqui fora? Vai ser os que não gostam de nenhum. Não gostam de nenhum. Não gostam. Então vamos lá, ó. Eu sei que tudo aqui no A são quanto? 95. Meu A completo é 95. O meu B completo é 125. E o meu C é 65, né? Isso. Quando eu começo a fazer aqui, eu tenho que organizar, ó, de dentro para fora, sempre aqui da interseção dos três. Esse espaço aqui, ó, é a interseção dos três ao mesmo tempo. Tá vendo que ele pega aqui o espaço do 3? E ele falou lá que gostam dos três são 20. Ah, professor. Aí sim, ó, tô vindo de trás de baixo para cima. Eu tô partindo ao contrário. Essa é a maneira mais lógica de se resolver. Agora eu vou para a interseção do A com B. Ele diz que na interseção do A com B que nós vimos lá, nós temos a interseção de 60, ó, que é o amarelinho e o verdinho aqui, ó, 60. Então pega aqui, ó, 60, só que eu já tenho 20. Tá vendo que esse 20 que pertence tanto ao A quanto ao B? Então eu tenho 60, tiro os 20, eu vou ter 40, ó. Esse espaço todo aqui, deixa eu marcar, ó, só para considerar aqui, ó, esse espaço de amarelinho aqui, ó, ele tanto pertence ao A como pertence ao B. Os dois juntos aqui em interseção dá 60, ó. 40 mais 20, 60. Ah, professor, agora sim estou entendendo o que o senhor está dizendo. E a mesma coisa nós vamos continuar fazendo para os outros, ó. O próximo é o A com o C, e ele diz que tem 40, né? Nós vimos lá. Se eu já tenho 20, então aqui eu tenho 40. E o B com o C, ó, que é esse espaço aqui, ó, o B com o C, também ele diz que é 40. Então eu tenho 20. Ah, professor. Vamos lá pro A. O A, nós vimos que o A é tudo isso aqui, ó. Todo amarelinho. Nós chamamos o A de amarelo. Então toda essa parte aqui é o A. E o A, nós vimos aqui que é 95. Só que eu também já tenho esses valores. Ó. Eu já tenho 40, já tenho 20, já tenho 15. Quer dizer que eu já tenho 20. Quer dizer que eu já tenho 80. Para 95, aqui só tem que ser 15. A mesma coisa eu vou fazer no B, que o B agora é o nosso verdinho. Então B é toda essa área aqui, ó, incluindo essa daqui, que é as três. Ah, professor, tô entendendo. Então no B eu já tenho também os valores, ó. Eu já tenho 40, já tenho 20 e 20. Então eu já tenho 80. Para 125, falta 20. 80, 20, eu tenho 40.
né? 125? Isso, 125. Eu já tenho 80, tá faltando 45. 20 até 25, 45. Isso. E aqui no C, ó, que é o azulzinho, eu já tenho 20 e 20 aqui, 60, faltando apenas 5. Ah, professor, entendi. E agora, professor, como é que faz o resto? Agora, ó, nós vamos juntar todos aqui, somar isso daqui, para ver quantos que gostam de pelo menos um. Fazendo essa soma, eu vou ter, ó, um partido maior. Eu já tenho aqui esse área verdinho aqui. Eu já sei que dá 125, que é o maior para facilitar os meus cálculos. E agora tá vendo que o verde pegou toda essa área? O que falta do amarelo? Só falta o 15 e o 20. Então, se eu tenho 125, 120, tá certo aqui, 40, dá 80, tá? Isso, tá certo mesmo. Eu já tenho 125, vou somar um 15, eu vou ter 140, mais 20, 160, mais 5. Ó, juntei tudo aqui, ó, mais os 5 aqui agora, eu vou ter 165, que é justamente o que nós calculamos ali. Então vejam, somando os três aqui que gostam pelo menos um, eu tenho 165. Para chegar no total, que é 180, vai ficar faltando os que não gostam de nenhum. De 165 para dar os 180, os que não gostam de nenhum é igual a 15. E aí conseguimos responder qualquer questão. O que ele quer saber? Os que gostam, os que não gostam de nenhum, são mais do que os gostam dos três? Não. Mais uma vez, nós vimos aqui que o item está errado. Olha aí, essa questão que você pode resolver dessas duas maneiras ali. E aqui, pelo diagrama, você consegue responder qualquer pergunta que fosse feita. Quais são os que gostam apenas do amarelo da área criminal? Aí você fala, só tem 15 pessoas. Quais os que gostam apenas do B? São apenas 45. Qual que gostam apenas do A e do B? 40. E aí você consegue responder qualquer pergunta, certo? Vamos lá para mais uma questão. Julgue os itens que se segue considerando que uma investigação policial civil procedeu à busca de um aparelho celular perdido em certa região de Cerrado, cuja área equivale a 10 quilômetros quadrados. Então nós temos aqui a 10 quilômetros quadrados. Ele coloca grande assim, mais uma vez a CESP gosta de fazer isso. Vendo aqui, ó, que é 2025, bem atual aí para você resolver. Se 3 agentes policiais conseguem explorar 1 quilômetro quadrado da área mencionada em 8 dias, trabalhando 6 horas por dia, vírgula. Então, para que toda a região citada seja investigada em 15 dias, com agentes trabalhando nas mesmas horas diárias, serão necessários mais de 15 agentes policiais? Professor, o que acontece? Toda vez que tem essa relação onde tem várias informações de grandeza assim relacionadas, nós vamos utilizar a regra de 3. Agora, professor, é regra de 3 simples ou regra de 3 composta? A gente tem que marcar as grandezas. Professor, o que são essas grandezas? São os eventos que nós temos, ó. Nós temos o primeiro, que são os quilômetros quadrados, que é 1. Nós temos aqui, ó, agentes, são 3 agentes, que conseguem patrulhar o quilômetro quadrado, né? A gente já marcou ali. Na área mencionada em dias, é outra grandeza. Trabalhando 6 horas, que é outra grandeza. Então, nós temos 4 grandezas, que são os quilômetros quadrados, nós temos as pessoas, que são os agentes, nós temos dias e temos horas. Depois da vírgula aqui, vai repetir essas grandezas e sempre vai ficar faltando uma. Ele vai querer a confirmação de uma ou que a gente busque a outra para confirmar. Quando isso acontece que é mais de duas grandezas, é regra de 3 composta. Quando tem apenas duas grandezas, é regra de 3 simples. E na composta, eu já ensinei para vocês, aqui tem no meu canal, sobre regra de 3 composta. Você pode procurar aí, e eu vou deixar também o card aqui em cima para você, onde eu faço várias questões de várias bancas, só explicando como é que se resolve isso daqui. Então vamos lá resolver. Quando eu resolvo essa questão de regra de 3 composta, eu resolvo pela ação, barrinha, consequência.
Ação e consequência. O que significa isso, professor? Desse lado da ação, eu vou colocar aquilo que está fazendo algo. E do lado da consequência aqui, que é um murinho, eu vou colocar o que está sendo feito por aqueles algo. Como assim, professor? Eu tenho agentes, eu tenho quilômetros quadrados, eu tenho dias e eu tenho horas. Olhando aqui o contexto, o que que eles estão fazendo? Professor, eles estão investigando uma área. Então aqui vai ser essa área, a consequência vai ser essa investigação da área. Como que é dada essa grandeza à área? Em quilômetros quadrados. Então aqui, ó, vai ser os quilômetros quadrados. E todo o resto é ação. Só isso que eu preciso. Sempre na consequência vai ter só um, que é o que está sendo feito, o que está sendo buscado, o que está sendo produzido. Então, na ação eu tenho os agentes, vou chamar de A. Eu tenho os dias, vou chamar de D. E eu tenho as horas, vou chamar de H. Ó. Então, eu tenho essas quatro grandezas. Agora, é só substituí-las. Colocar cada um no seu lugar. Ó. Se três agentes, então é 3, consegue patrulhar 1 km², ó. O quilômetro quadrado é aqui, quilômetro quadrado, cada um no seu local. Da área mencionada em 8 dias, o D de dias, trabalhando 6 horas por dia. Horas, ó, o H de hora, 6 horas. Entendeu, ó? Vírgula. A partir dessa vírgula aqui, ó, vai se repetir e aqui que vai estar a pergunta. Sempre a de cima aqui, a primeira, vai ter todos os valores e a de baixo vai estar faltando algum. Então, para que toda região citada, qual é essa região? 10 km². Então aqui, ó, 10 km². Tem que ficar esperto que pode estar meio disfarçado ali. Seja investigado em 15 dias, ó, onde que é dias aqui? É o A, o D ou o H? É o D, professor. Então, dias embaixo de dias, grandezas, por isso que a gente fez assim. Com agentes trabalhando as mesmas horas diárias. Opa, se é as mesmas horas diárias, é 6 também. Horas embaixo de horas. Serão necessários mais de 15 agentes? Olha, ele está perguntando se aqui eu coloco 15, professor. Não, você tem que saber se aqui vai dar mais de 15. Então aqui nós vamos chamar do nosso X da questão. Pronto, tá armado. Fez a ação em consequência, você não precisa fazer setinha. Professor, o que que eu faço agora? Agora, ó, nós vamos pegar aqui o verdinho, ó. Tá vendo aqui? Eu vou reto, ó. Reto, reto, reto. Quando eu chegar no murinho, eu desço aqui fazendo X. E vou pegar o amarelinho. E venho aqui, ó. Reto, reto, reto na linha de baixo. Quando chegar aqui, eu subo. Isso sempre vai dar certo, professor? Sempre vai dar certo. Então, nós vamos fazer aqui, ó. A barrinha amarelo. Todos os valores de amarelo vai ficar ali. E no outro, nós vamos fazer o verdinho. Como, professor, que eu faço isso? Você vai pegar, deixa eu fazer de vermelho. Isso, é igual. Antes de fazer, nós vamos simplificar para facilitar, ó. Todos que estão aqui na ação, nessa parte da ação, nesse pedaço aqui todo, eu posso simplificar o de cima com o de baixo. Então, eu posso fazer 6 dividido para 6 é 1. Então, aqui ficou 1, aqui ficou 1. 8 por 15 não dá, mas o 3 está em cima, ó. Eu posso fazer ele com o 15. Então, 3 dividido para 3 vai ficar 1 aqui. E o 15 dividido para 3 vai ficar 5. Então, ficou mais fácil, ó, diminuir os números. Agora não dá mais. Então, eu vou pegar o amarelinho, ó. Vai ser x, que é o primeiro, ó, esse x aqui. Vezes, opa, vezes quem? Vezes 5, que é o que ficou. Vezes 1. Vezes, ó, tá vendo? Chegou aqui, ele subiu. Vezes 1. Esses são os valores. Eu simplifiquei e ficou números fáceis. Agora o verdinho, quem é no verdinho, ó, o primeiro é 1, vai ser igual a 1, vezes também o 8, vezes também o 6 eu simplifiquei, ficou só 1, vezes quem, ó, chegou na barrinha, baixou, vezes 10. Agora é só multiplicar, x vezes 5 vezes 1 vezes 1 vai dar 5x. 1 vezes 8 dá 8, vezes 1 dá 8, vezes 10 dá 80. Viu como ficou mais fácil? Isola o x sozinho aqui, o 5 está multiplicando, passa dividindo, 80 dividido para 5 vai dar 16. Então, esse valor aqui, ó, vai dar 16 agentes. Qual a pergunta? Serão necessários mais de 15 agentes? Serão necessários 16? Sim, serão necessários mais de 15 agentes. O item está correto. Olha aí, questão boa ali. Mais uma vez, parece difícil, mas é bem fácil e aqui você aprende.
Se está gostando, já deixa o seu like e se inscreve para receber mais conteúdo como esse. Vamos lá para a próxima questão. 2024, um helicóptero que transporta passageiros entre o continente e as plataformas de petróleo realiza apenas um voo pela manhã e um voo pela tarde, sendo capaz de transportar 5 passageiros. Opa, 5 passageiros, além do piloto. Tudo bem. A partir dessas informações e considerando que haja 5 homens e 5 mulheres aguardando o transporte do continente a uma plataforma de petróleo, julgue os próximos itens. A quantidade de maneiras distintas. Eu ensino isso daqui para você também. Já vou deixar um card aqui onde eu falo desse conteúdo aqui. Já vai ficar aqui. Se escolherem aleatoriamente 5 passageiros e serem transportados no helicóptero de tal modo que 3 deles sejam mulheres, é igual a 10? Essa é a pergunta. Quer saber se é igual a 10, certo ou errado? Professor, nem sei que conteúdo é esse. Quando você vê ali maneiras distintas, quantidade de maneiras diferentes, de quantas formas eu posso fazer aquilo, nós já sabemos que é a análise combinatória. Então nós temos o princípio da contagem, que você pode resolver pelo princípio da contagem, ou direto pelas fórmulas, permutação, arranjo ou combinação. Uma dessas aqui. Todas você pode resolver por princípio da contagem. Qualquer uma, se está no seu conteúdo o princípio da contagem, dá para resolver. Mas essa daqui nós vamos resolver pela combinação, que é o mais comum de ser ensinado, tá? Vamos lá então. Como ele quer maneiras distintas, nós temos que analisar aqui a questão. Então eu tenho um helicóptero, ele vai fazer 2 viagens e ele só pode carregar 5 pessoas. Então eu tenho aqui, ó, nos 5 assentos, 5 possibilidades de colocar pessoas. Não dá para levar as 10, porque eu tenho 10 pessoas. Deixa eu marcar aqui. Aqui, ó, eu tenho 10 pessoas. Dessas 10 pessoas, 5 são homens, colocar H, e 5 são mulheres. Deixa eu fazer essas possibilidades bem mais para cá. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos supor que seja os assentos. Aqui é o primeiro, o outro é o segundo, esse é o terceiro, quarto e quinto assento, certo? O que ele quer fazer, ó? Ele vai organizar essas pessoas aqui, os homens e as mulheres, de modo que tenha uma condição que 3 deles aqui sejam mulheres, quer dizer que os outros 2 são homens. Então, de quantas formas, de quantas maneiras diferentes eu posso organizar esses 5 assentos, desde que 3 sejam mulheres? Vejam só, eu posso colocar desse formato aqui, eu posso colocar mulher, 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 homem, homem. Essa daqui é uma maneira, é uma das maneiras. Mas eu também posso colocar, homem, homem, mulher, mulher, mulher. Não posso? É outra maneira. É isso que ele quer saber. De quantas maneiras eu posso organizá-lo. Primeira coisa que eu tenho que buscar aqui é se a ordem importa. Quando eu fiz aqui essa primeira, ó, na primeira posição entrou primeiro uma mulher, entrou depois outra mulher, terceira vez entrou uma mulher, depois entrou um homem e depois entrou um homem. Na segunda, se eu vou mudar a ordem, então na segunda aqui, ó, vou fazer outra maneira. Eu coloquei um homem primeiro, depois um homem, uma mulher, uma mulher, uma mulher. Quando eu vejo isso aqui, a ordem em que entrou e que se assentou mudou a viagem, mudou a essência da pergunta ali? Professor, não mudou, levou os 5 do mesmo jeito e também levou 3 mulheres. Então aqui, ó, não mudou, quer dizer que a ordem não importa. E isso é muito importante, eu ensino para você, já deixei o card aqui em cima sobre análise combinatória, princípio da contagem, que nós temos 2 possibilidades, quando a ordem importa e quando a ordem não importa. Quando a ordem não importa, nós vamos usar combinação. Então é combinação de n tomado P a P. E qual a fórmula da combinação? N fatorial dividido por n menos P fatorial vezes P fatorial. Ah, professor, então nós vamos usar a combinação. Então provavelmente você já está me seguindo aqui e eu já tenho explicando sobre isso para você aqui no canal. Só procurar, já deixei o card aqui. Também vou deixar na descrição para você ver.
Então pronto, agora nós vamos ver essas formas. Vamos fazer aqui para mulheres, que eu tenho mulheres e homens, porque eu vou levar 3 mulheres, sobrando 2 lugares para homens. Então eu tenho uma combinação de 5 mulheres e elas vão tomar 3 desse assento, tomados 3 a 3, que vai ser igual, ó. O meu 5 aqui é o N, esse 5 é o N e o meu P é o 3. Então, N fatorial vai ser 5 fatorial, dividido para N, que é 5, menos P, que é 3 fatorial, vezes o P fatorial, que é 3 fatorial. Certo? Tudo bem até aí? Vamos fazer essa substituição, ó. Combinação de 5 tomados 3 a 3. 5 fatorial, eu vou abrir, ó, 5 vezes 4. Vou abrir até o 3, porque aqui já tem um 3 fatorial. Isso aqui é comum de a gente utilizar. Dividido por 5 menos 3, 2 fatorial, que é 2 vezes 1, vezes 3 fatorial, que eu deixo aqui. Por que que eu deixei ali, ó? Porque agora eu posso eliminar esse 3 fatorial com esse 3 fatorial. Também posso simplificar o 4 dividido para 2, que vai ficar 2. E 5 vezes 2, a minha combinação vai ser igual a 5 vezes 2, 10. Então eu tenho 10 maneiras. Professor, a resposta é 10, está certo. Calma, que aqui é as possibilidades de eu colocar mulher. Eu posso colocar mulher aqui, aqui, aqui. Porém, eu também posso mudar os homens aqui, ó. Ah, professor. Então também tem ver as possibilidades que os homens podem se assentar. Eles também mudam. Ah, então vai ser E. Agora eu vou fazer a combinação dos homens. Professor, como que é a combinação dos homens? Então eu tenho 5 homens e eu tenho quantos lugares para colocar ele? Professor, o senhor tem 2 lugares, tomados 2 a 2. Então vai ser igual a mesma fórmula, ó, n fatorial, que é o 5 fatorial, dividido para n menos p, 5 menos 2 fatorial, vezes 2 fatorial. Mesma coisa. Combinação de 5 tomados 2 a 2 vai ser igual a 5 fatorial. Vou abrir até o 3 fatorial, com o intuito de fazer a mesma eliminação, dividido por 5 menos 2, 3 fatorial, vezes 2 fatorial, que é 2 vezes 1. Esse 3, também vou fazer o corte ali, ó, eliminando o 3 com esse 3 fatorial. O 4 eu posso simplificar com 2 ficando 2 e o 1 ficou 1 mesmo. Então a combinação aqui de homens que eu posso fazer vai ser 5 vezes 2, 10. Ah, professor, então eu somo 10 vezes 10? Não é somar, porque esse E aqui na matemática significa que é multiplicação. Então as possibilidades que eu tenho de fazer essas maneiras distintas aqui vai ser 10 vezes 10, que dá de 100 maneiras distintas. Olha aí, questão boa, bem estilo CESP, Sebrasp mesmo. Então se eu tenho 100, o que ele quer saber? É igual a 10? Não, professor, é igual a 100. O item está errado. Boa questão, né? Vamos lá para mais uma questão. Questão 4. Considere a população de Camaçari ao longo dos anos seja dada pela função PT igual a 5T mais 250 em milhares de habitantes, em que T é igual a 0 corresponde ao ano 2010. Opa, ó, T igual a 0 corresponde ao ano 2010. T igual a 1 corresponde ao ano de 2011. 2011. E assim sucessivamente. Sucessivamente quer dizer que 2012 vai ser 2, 2013 vai ser 3 e acontece desse jeito. E ele vai perguntar qual o ano, né? Nesse caso, o número de habitantes de Camaçari em 2036 será. Aqui é uma função. Nós temos aqui a lei de formação, que é P em função de T, vai ser igual a 5T mais 250. Onde o T, esse T aqui, significa que corresponde ao ano. Então, no tempo 0 vai ser o ano 2010. No tempo 1 vai ser o ano de 2011. Qual vai ser o T para o ano de 2036? Ora, se o tempo 0 é 2010, basta eu fazer 2036 menos 2010 e eu vou saber o meu tempo referente ao ano 2036. 2036 menos 200 menos 2010 é 26. Então, o meu T é 26. Bem facinho essa questão aí, né? É só substituir. Então, a minha população, quando for o tempo de 26, que é referente ao ano de 2036, vai ser
aonde tiver o T, eu coloco 26 mais os 250. 5 vezes 26, então, minha população vai ser igual a 5 vezes 26. Deixa eu arrumar esse 6 aqui que eu ia fazer o 5. Ficou feio. Isso. Ficou feio do mesmo jeito. 5 vezes 6 dá 30, vai 3. 5 vezes 2 dá 10, mais os 3 dá 13. Isso. Mais os 250. Então, minha população, quando for o tempo de 26, vai ser de 300, somando 230 mais 130 mais 250, vai ser 380. Isso. 380 é inferior a 300, não. É superior, sim, é superior, mas inferior a 74, não. É superior a 74, sim. Inferior a 85, sim. Alternativa C é a nossa resposta correta. Essa daqui foi mais fácil, né? Tomara que caia uma dessa aqui no seu concurso e aí você pode passar nela. Vamos lá finalizar. Lembrando, se você está gostando, já deixa o seu like, compartilha com aquele seu amigo que vai fazer e também se inscreve para receber mais conteúdo como esse. Em 2022, para determinada prefeitura de um município, as despesas com infraestrutura, deixa eu marcar já aqui no texto, ó, infraestrutura, saúde e educação foram de 880 milhões. E as despesas com educação somada a 33 milhões foi igual à soma das despesas com saúde e infraestrutura. Opa, vou já fazer um negócio melhor aqui. Nessa situação hipotética, em 2022, a despesa no município com educação foi boa. Vamos lá entender, ó. Então eu tenho aqui uma relação entre infraestrutura, saúde e educação que foram gastos esse valor. E aí ele diz que também, ó, as despesas com educação somadas com 3 milhões, deixa eu mudar as cores que fica bonito. Eu vou chamar aqui de verdinho mesmo, tá verde? É. Verdinho aqui, infraestrutura e saúde. E a educação, eu vou fazer de amarelo. E educação. Essas duas juntas aqui deu 800. Quando eu peguei a educação, que é amarela, somada com 30 milhões aqui, ó, vou deixar tudo amarelo, foi igual, fazer o verde, igual a soma das despesas com saúde e infraestrutura, ó. Tá vendo que chegou aqui de novo, ó, saúde e infraestrutura junto? Nessas condições hipotéticas, nessa situação hipotética, a despesa do município com educação foi, ele quer saber o amarelinho. Vamos lá mais uma vez organizar. Eu vou chamar aqui a infraestrutura de I, a saúde de S e a educação de E. Para ficar bem intuitivo mesmo ali de você saber, ó, pelo o I de infraestrutura, o S de saúde e o E de educação. Quando eles somam esses três, os gastos, ó, quando eu somar a infraestrutura, mais os gastos com a saúde, mais os gastos com a educação, eu vou ter gasto 880 milhões. E aqui, ó, esse amarelinho, a despesa com educação somada com 30 milhões, ó, foi igual, então aqui, educação mais 30 milhões, ó, educação nós falamos que é o E, mais 30 milhões, foi igual, ó, foi igual, quer dizer que é o símbolo de igual, a soma das despesas de saúde, ou então eu vou somar a saúde, mais a infraestrutura. Vamos inverter aqui para ficar mais fácil, ó, infraestrutura mais a saúde. Vai ficar bem intuitivo para a gente ali. Então, feito isso aqui, nós temos um sistema aqui, ó, onde esses mesmos valores, nós temos duas equações, e o I, que é a infraestrutura, é o mesmo I daqui, o S é o mesmo S daqui, o E é o mesmo E daqui, e os valores, então, em milhões. Então, nós temos um sistema. Deixa eu ver se deixei espaço. Então, vamos lá, ó. Quando eu juntar a infraestrutura, mais os gastos com a saúde, mais os gastos com a educação, deu 880. E também diz que a educação mais 30 milhões é o mesmo gasto da infraestrutura mais os gastos com a saúde. Aqui nós temos um sistema. E ele quer saber educação. Ele quer saber justamente o amarelinho que a gente precisa saber aqui. Ó. Ele quer saber a educação. Porém, observe que eu já marquei lá de verdinho, com essa intenção mesmo, que aqui aparece, ó,
o I, a infraestrutura mais a saúde, e aqui também aparece a infraestrutura mais a saúde. Tá vendo que a infraestrutura mais os gastos com a saúde, esses dois juntos, equivale, ele é igual ao gasto com educação mais 30 milhões. Então eu posso fazer essa substituição. Aqui eu vou chamar de equação 1 e aqui eu vou chamar de equação 2. Ó, vou pegar a equação 2 e vou melhorar para você enxergar. I mais S, ó, colocar na frente, é igual ao E, a educação, mais os 30. Tá vendo que aqui, opa, não é isso, aqui é o verdinho, ó. Então, aonde tiver o verde, eu vou colocar esse valor aqui todo, ó. Então, eu vou pegar esse valor e vou substituir na primeira equação. Então, pegando aqui a primeira equação, aonde apareceu o I mais o S, eu vou colocar esse valor, que é o E mais 30. Então, vai ser, ó, o I mais o S é a mesma coisa que E mais 30. E daqui para frente, eu só vou repetir. Mais E é igual a 880. E pronto. Vai ficar só o E aqui e nós já vamos achar a resposta. É como se fosse o X. Letras para um lado, números para o outro. E mais E, que é educação, 2E. Vai ser igual a 880. O 30 está positivo, passa negativo. 2E vai ser igual a 280 menos 30, 880 menos 30 vai ser 850. O E fica sozinho, que é o gasto com educação, vai ser o 850 dividido para 2. Meu gasto com educação vai ser 850 dividido para 2, vai dar metade de 800 é 400, metade de 50 é 25. Então, 425 milhões. Vamos ver qual a alternativa correta. É mais, aqui, inferior, não, superior a 360, superior a 400, inferior a 440 milhões. Sim, alternativa D é a nossa questão correta. Olha aí que simulado bom. E aí, você acertaria todas essas questões? Se acertou, comenta aqui embaixo. Se achou difícil, também comenta aqui embaixo. E aqui é nível CESP Sebraço. Espero que você tenha gostado. Não deixe de baixar aqui o simulado. Você pode baixar o PDF já com o gabarito ali para você treinar e ver se você consegue fazer sozinho. Se não conseguir, volte aqui e veja o passo a passo que pode cair no seu concurso. E uma questão de matemática faz toda a diferença, que não é só a sua dificuldade, é a dificuldade de muita gente, certo? Espero você na próxima aula. Até já já. Tchau, pessoal.